que não ficasse caindo mais, né, Mateus? Obrigado, tá? Amém? Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nicodemos era um homem religioso, né, da religião judaica, alguém que tinha sido ensinado que era necessário seguir e praticar todas as obras da lei para que pudesse ser justo, pudesse viver a realidade, aquilo que Deus havia programado para a vida deles. E ele então vai ao encontro de Jesus, curioso porque ele estava percebendo que Jesus estava fazendo coisas diferentes. E ele quis associar aquelas obras, aquilo que Jesus estava fazendo, às obras da lei, aquilo que o judaísmo lhe havia ensinado. Mas Jesus diz para ele que as obras que ele fazia eram obras diferentes, obras que eram conduzidas pelo próprio Deus, pelo Espírito do próprio Deus. Que era necessário que a pessoa que se aproximasse de Deus, que quisesse se relacionar com Deus, ela pudesse experimentar um novo nascimento. A gente chama na nossa teologia aqui de regeneração, ser gerado de novo, nascer de novo. E Jesus então está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. A realidade muda, a vida é transformada. Quem nasce do Espírito Santo de Deus experimenta uma nova maneira de viver. Não mais quer se contentar apenas em seguir rituais. Não mais quer se contentar apenas em fazer parte de um grupo religioso. Não mais quer apenas fazer as coisas que a doutrina da sua religião ensina, mas verdadeiramente deseja viver a sua vida, deixando que ela seja conduzida plenamente pela vontade e pela direção de Deus. Eu acho que é importante a gente ter sempre essa consciência. Eu não estou falando nada novo, eu estou falando aquilo que é óbvio, mas eu costumo pensar que às vezes é necessário que o óbvio ele seja relembrado, ele seja visto de novo, porque senão a gente pode acabar entrando no automático e fazendo as coisas apenas por fazer. A gente vai, se reúne aqui porque domingo é o dia de estar na igreja. A gente vem e dá a oferta, o dízimo, porque é uma
é como se fosse uma obrigação. A gente ora e lê a Bíblia porque o pastor manda. E a gente não pode viver a nossa vida assim. Nós fomos chamados, nos tornamos justos diante de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele passa totalmente pela manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a gente precisa buscar essa manifestação do Espírito Santo de Deus a cada dia, para que a gente possa continuar sendo direcionado, guiado, conduzido pelo Senhor. Eu quero destacar nessa manhã apenas o versículo de número 8, que diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. A primeira coisa que eu quero destacar desse versículo é que quem é nascido do Espírito Santo é leve. É como as folhas que o vento bate e se mexe. É como as folhas que caem das árvores e são levadas pelo vento. A pessoa que é nascida do Espírito Santo é uma pessoa que não é uma pessoa dura, formatada, pesada, presa a rituais, presa a coisas que não edificam, presas a um lugar, presas a um ensinamento que é um ensinamento apenas humano. Mas aquele ou aquela que nasceu no Espírito Santo de Deus é leve, é sensível à voz do Espírito Santo, é leve, é sensível a ponto de escutar aquilo que Deus está dizendo para a sua vida, está dizendo para si, e consegue não ficar presa àquilo que às vezes ela acha que até o correto, o sucesso, o melhor para a vida dela naquele momento. A gente tem lá no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo de número 8, o momento em que a igreja está sendo perseguida. Depois da morte de Estevão, a igreja ali em Jerusalém, ela passa por uma grande perseguição. Estevão, que tinha sido escolhido como um dos diáconos da igreja, ele é morto por causa do testemunho dele, por causa daquilo que ele vinha fazendo na obra do Senhor. Filipe também era um dos diáconos. E aí o capítulo 8, no versículo 4, vai dizer que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Lá no versículo 26 do capítulo 8 ainda, vai dizer: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe:
aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou: Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água. O Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Filipe era alguém que, pela lógica humana, poderia pensar, eu estou aqui em Samaria, o meu ministério aqui está dando certo, eu estou aqui fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, as pessoas têm ouvido a pregação, as pessoas têm se alegrado com aquilo que eu tenho dito, eu tenho exercitado o ministério da libertação, porque o texto vai dizer no versículo 7 que os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe então poderia pensar assim: poxa, meu ministério está bombando, eu estou fazendo aquilo que é o certo. O propósito que Deus tem para a minha vida é eu ficar aqui e fazer com que as coisas aqui elas possam evoluir e a igreja seja plantada aqui nesse lugar. Mas o texto mostra para a gente que o Espírito Santo aparece para Filipe, um anjo do Senhor, o próprio Deus aparece para Filipe e fala com ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe então ele ouve e recebe do Senhor uma voz, um comando, que ele deveria sair daquele lugar onde havia muitas pessoas, onde ele estava fazendo coisas grandiosas, e ir para o deserto, ir para uma estrada deserta, ir para um lugar remoto. E isso talvez pela lógica humana possa parecer uma loucura. Mas é isso que Deus pediu para Filipe. E Filipe fez o quê? Obedeceu. Filipe era alguém que era cheio do Espírito Santo. E Filipe era alguém que era sensível à voz do Espírito Santo. Filipe era alguém leve. Ele não estava preso. Ele não estava preso às suas convicções. Ele não estava preso à lógica humana, contemporânea, dos nossos dias, de que o número é mais importante, que o número representa o sucesso desse ou daquele ministério. Filipe não estava preocupado com isso. Filipe não estava preocupado em aparecer como um grande pregador, como o pastor de uma grande igreja, mas Filipe estava apenas disposto a seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. E na nossa vida talvez tenham coisas que a gente acha que estão dando certo,
Tem coisas na nossa vida que talvez a gente pense que está funcionando, mas Deus está pedindo para nós que a gente tem que abrir mão. Deus está pedindo para nós que a gente entregue para Ele e confie nele, e que a gente possa ficar no deserto, no lugar aonde Ele tem planejado, para que ali a gente possa frutificar, ainda que seja para que a gente vá falar apenas uma única pessoa, apenas que a gente vai estar ali para dar testemunho para poucos. Mas o testemunho que Filipe deu, a pessoa com quem ele se encontrou, era uma pessoa importante, era uma pessoa influente de uma outra nação. E esse homem, voltando para o palácio lá da sua rainha lá na Etiópia, certamente ele volta agora como um mensageiro, como um anunciador. Ele ia compartilhar aquela experiência que ele teve com Filipe ali naquela estrada deserta. Ele certamente ia voltar agora para a sua cidade, voltar para o seu país e dizer lá para a rainha Candace que ele tinha tido um encontro com Deus numa estrada deserta e que tinha sido batizado por aquele servo obediente do Senhor, por aquela pessoa que ouviu a voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor havia dito para ele que ele deveria fazer. Quem é movido pelo Espírito Santo, quem é nascido de novo, é alguém que é leve, é alguém que não está preso, é alguém que está disposto, está disposta a seguir e a obedecer aquilo que o Senhor coloca para a sua vida, para aquilo que Deus tem falado especificamente para cada um e para cada um de nós. A gente precisa buscar esse relacionamento com o Senhor. A gente precisa buscar estarmos sensíveis à voz do Senhor. Nicodemos era alguém que estava acostumado com as obras da lei, com os rituais no templo e na sinagoga. Ele era alguém importante, era alguém influente dentro daquele seu contexto religioso. Mas Jesus tinha um plano, tinha um propósito para ele. E no final do Evangelho de João é que a gente vai ver que aquele propósito que Deus tinha para o Senhor, ele se cumpre. Se Nicodemos não tivesse tido esse encontro com Jesus, se Jesus não tivesse confrontado ele certamente permaneceria daquela forma. E talvez nessa manhã o Senhor esteja confrontando a mim e a você, dizendo para nós que Ele deseja que nós estejamos sensíveis e abertos à manifestação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente possa buscar por isso, porque é isso que Paulo vai dizer quando a igreja de Corinto ali está falando sobre os dons espirituais. Ele vai dizer que a gente deve buscar pela ação, pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida. A gente recebe o Espírito Santo quando a gente se converte, quando a gente é gerado de novo, quando a gente recebe o novo nascimento, a gente é selado com o Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo, ela requer uma disposição dos nossos corações. Ela requer que eu e você, a gente possa estar ansioso e ansiosa para que isso possa acontecer. Então é necessário que a gente busque por esse mover do Senhor sobre as nossas vidas. E buscando esse mover do Senhor, a gente possa estar atento àquilo que Ele traz como direção para as nossas vidas e nós possamos viver a nossa vida com leveza. Buscando viver a nossa vida de maneira leve, de uma maneira em que o Espírito tenha liberdade para nos conduzir e nos levar pelos caminhos e pelos lugares que Ele deseja que eu e você venhamos a percorrer. A segunda coisa que eu quero destacar, lá do capítulo 3, do verso 8 do Evangelho de João, é que aquele que é nascido do Espírito,
Em primeiro lugar é leve, em segundo lugar é percebido, é visto, é notado. Quem é nascido do Espírito Santo, a pessoa que tem contato com essa vida, ela consegue perceber algo novo, algo diferente na vida dessa pessoa. O texto vai continuar dizendo que o Espírito, ele sopra onde quer e você faz o que? Você consegue ouvir. Você o escuta. Quem é nascido de Deus, quem é nascido pelo Espírito Santo, é percebido. As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida vai ser uma vida que vai refletir a presença de Deus em nós. O Espírito Santo vai se manifestar através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos, através das nossas escolhas, através da vida que o Senhor nos deu para viver. O que diz lá Gálatas, capítulo 5? Verso 22 e 23. Eu vou ler até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo está dizendo para a igreja da Galácia que aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito Santo, necessariamente a sua vida, essas qualidades, essas características, elas vão estar presentes. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, aquilo que eu quis dizer, né? Que quem é nascido do Espírito é percebido. E como é que se percebe? Através das suas ações, através da sua vida. A vida de alguém que é nascido do Espírito Santo, segundo a lista aqui do apóstolo Paulo, ela tem amor, ela não tem ódio, ela não tem ira, ela não tem inveja, mas ela tem amor. E amor é o amor desinteressado, é o amor que independe de receber algo em troca, é um amor que é o amor sacrificial, o amor que consegue se colocar em risco para poder ajudar alguém, para servir alguém. É um amor que não está preocupado com a sua reputação, não se preocupa com aquilo que os outros vão pensar, não se preocupa com aquilo que os outros vão dizer, mas vai e expressa esse amor. Um amor desinteressado, não é um amor que vai fazer algo em resposta por aquilo que recebeu, ou fazer alguma coisa esperando ter algo em troca, mas é um amor que ama porque foi amado, foi tocado pelo amor de Deus, que é justamente esse amor. Esse amor que nos ama apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar de quem nós somos. Paulo vai continuar dizendo
que o fruto do Espírito também aparece através da alegria. A alegria do Senhor, já disse lá em Neemias, é o que? A nossa força. A alegria do Senhor é o que deve nos mover. Ah, pastor, então a gente nunca mais vai ficar triste? Não, a gente vai ter tristeza, porque isso faz parte da nossa humanidade. Vão ter eventos que vão vir sobre as nossas vidas, que vão fazer com que a gente se abale em algum momento, mas a gente não vai viver uma vida, né, de gente ranzinza, rabugenta, resmungona. Você conhece gente assim? Conhece alguém que é mal-humorado, que não tem alegria para nada, que tudo está ruim, que só sabe reclamar? Infelizmente tem gente na igreja que é assim, mas não deveria ser. A nossa vida deve ser uma vida que expressa e revela a alegria da salvação do Senhor. Nós fomos tirados do reino das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É a partir dessa base, dessa pedra fundamental, que a gente tem que construir toda a nossa história, toda a nossa vida. Não são as circunstâncias, não são os momentos, não são as lutas, as dificuldades que têm a última palavra. Mas quem tem a última palavra é o Senhor, que já nos salvou e já nos resgatou. Por isso a nossa vida deve ser uma vida que manifeste a alegria do Senhor. Paulo vai dizer que aquele que nascido do Espírito tem paz. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das lutas, a paz de Deus é uma paz que excede o entendimento humano. Porque as pessoas do mundo, elas só têm paz quando as coisas estão bem, quando tudo está funcionando, quando a saúde está em dia, quando o banco tem dinheiro, quando tem emprego, quando a família está bem. Mas se uma dessas coisas ou todas elas desaparecem, a pessoa perde a sua paz. Mas a Bíblia ensina para nós que é possível, apesar das circunstâncias, a gente experimentar paz, experimentar alegria. Jesus disse para os discípulos que eles passariam por dificuldade. Jesus disse a eles que ele iria morrer. Mas Jesus, antes de dizer, fala para Deus: estou dizendo a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E a paz que Deus dá aos nossos corações é uma paz que transforma o lugar aonde nós estamos. Se nós estamos num lugar de muita tribulação, de muita confusão, se a gente chega com a paz do Senhor, aquele ambiente é transformado. As pessoas, elas percebem que alguma coisa está diferente. As pessoas percebem que alguma coisa mudou naquele lugar, por causa da presença de Deus que nós carregamos na nossa vida e no nosso coração. Aquele que tem o Espírito Santo, tem paciência, ou seja, é longânimo, demora para se irar, demora para perder o controle. Tem a amabilidade. A amabilidade é a capacidade de não sequer mensurar em fazer o mal. É alguém que tem um coração puro. Aquele que tem o fruto do Espírito tem bondade. É uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que se preocupa com o outro.
Aquele que tem o fruto do Espírito tem fidelidade, tem fé, tem mansidão, tem domínio próprio. Ou seja, aquele que é nascido do Espírito Santo é alguém que é percebido. Faz com que o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela se manifeste no lugar aonde nós estamos inseridos, aonde nós estamos sendo plantados, estamos sendo levados, conduzidos pelo Senhor. Aonde o Senhor quiser nos levar, porque nós somos leves, não estamos presos, mas somos soprados e conduzidos pela direção daquele que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas almas. Em terceiro lugar, aquele que tem o Espírito Santo é incontrolável. João está dizendo aqui que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo é imparável. As circunstâncias não são capazes de fazer com que aquele que recebeu a presença bendita e gloriosa do Senhor, quando teve a sua experiência com Deus, de conversão, de salvação, ele não se deixa intimidar pelas adversidades, pelas perseguições, pelas lutas. É alguém que não se deixa controlar pelos fatores externos. Parece redundante, mas é importante que a gente perceba isso. E a gente precisa bater nessa tecla que o mover de Deus sobre as nossas vidas, ele precisa continuar nos fortalecendo, continuar nos movendo, continuar nos empurrando, apesar de qualquer coisa contrária que possa se levantar contra nós. O livro de Atos vai dizer, no capítulo 4, uma experiência que começa lá no capítulo 3, quando Pedro e João estão entrando no templo e eles encontram um mendigo que está à porta do templo pedindo esmola, e ele pede uma moeda para esses apóstolos. E eles dizem para ele: ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus seja curado. Isso gerou um grande bafafá ali em Jerusalém. Isso fez com que Pedro e João fossem presos, tivessem que comparecer lá diante do tribunal. E eles ali, na presença daqueles homens, eles continuaram sustentando a pregação, continuaram anunciando que não há nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí o texto vai dizer, capítulo 4, verso 13, que vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Eles perceberam a ousadia, a intrepidez de Pedro e de João. Eles perceberam que apesar de Pedro e João serem homens comuns, pessoas do povo, pessoas que o texto aqui, Lucas, faz questão de frisar, eram pessoas sem instrução,
eram pessoas que não tinham estudado, eram pessoas que não tinham formação, eram pessoas que não tinham passado pelas escolas lá dos mestres do judaísmo. A escola formal, porque eles tinham estudado com outro mestre que era Jesus de Nazaré. Mas na lógica deles, o ensinamento que valia era o ensinamento deles. E para a lógica deles, aqueles homens eram homens iletrados. Eram homens que não tinham estudado formalmente. Mas eles não se intimidaram com a prisão, com o tribunal. Eles continuaram anunciando ao Senhor. Eles voltam para casa, encontram-se com a igreja. Junto com a igreja, eles dizem tudo aquilo que tinha acontecido. Eles dizem, lembram da profecia, que o Senhor havia dito que aquilo tudo aconteceria com ele. E agora estava acontecendo com eles também. Mas ali reunidos, eles vão e oram ao Senhor. Versículo 29, capítulo 4. Eles oram e dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses homens, eles representam essa característica de quem é cheio do Espírito Santo. É alguém que é incontrolável, é alguém que é imparável, é alguém que não desiste diante das adversidades, diante dos problemas, diante das circunstâncias. Eles tinham todos os motivos para continuarem escondidos. Eles estavam sendo ameaçados de todos os jeitos, mas eles preferiram confiar no Senhor e entregar a vida deles nas mãos do Senhor. Eles não pediram para que Deus cessasse a perseguição. Eles não pediram para que Deus mandasse fogo do céu e queimasse aqueles homens, apesar de Pedro ter feito isso antes, quando ele andava com Jesus. Teve um episódio que Jesus até chama ele de Boanerges, ele e Tiago, os dois irmãos, que Boanerges significa o quê? Filhos do trovão, homens de temperamento explosivo, homens que queriam resolver tudo na base do soco e da faca. Mas a convivência com Jesus, a caminhada com Jesus, fez com que eles fossem transformados, fez com que o Espírito Santo, a presença de Deus, ficasse manifesta. E agora eles não pedem para que aqueles que os perseguiam pudessem sofrer qualquer castigo, mas eles pedem apenas uma coisa: Senhor, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Imparáveis, não tremeram diante dos desafios, não desistiram diante das dificuldades, mas continuaram firmes, avançaram, porque entenderam que não podiam recuar. E aí eles oram e continuam: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio de Jesus. Não é por eles, não é por causa da coragem deles, não é por causa daquilo que eles estavam fazendo, mas é por causa de Jesus. Faz com que o teu Espírito continue agindo e atuando através das nossas vidas.
E diz então a palavra do Senhor que após orarem, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles pediram ousadia e poder divino, e a resposta foi imediata. Porque Deus se interessa por isso. Porque eles não estavam pedindo nada para eles. Eles não estavam pedindo riqueza, eles não estavam pedindo poder, eles não estavam pedindo castigo, mas eles estavam pedindo apenas que o Senhor revestisse eles de poder, de ousadia, de capacidade dos céus para continuar fazendo a sua obra, continuar fazendo a obra do Senhor, continuar avançando, apesar das limitações, das dificuldades. Então, nessa manhã que a gente possa clamar ao Senhor por essa mesma ousadia que os apóstolos pediram ao Senhor. Que a gente possa entender que a busca pela manifestação de Deus na nossa vida é algo que a gente precisa fazer diariamente. É algo que a gente precisa fazer continuamente. Não é algo que eu tenho que fazer domingo a domingo, só no domingo. Não é algo que eu tenho que fazer no domingo e na segunda-feira no PG e na quarta-feira no estudo de oração, mas é algo que eu preciso fazer continuamente. É algo que eu preciso fazer dia após dia, no meu secreto, no meu lugar aonde eu paro e separo o tempo que eu separo para estar com Deus. E se você não tem conseguido separar um tempo para estar com Deus no seu dia a dia, você precisa se empenhar para conseguir fazer isso. Você precisa buscar por isso. Mas não é fazer porque o pastor está pedindo e está dizendo que vocês têm que fazer, mas é fazer porque a gente só vai crescer no nosso relacionamento com Deus se a gente buscar isso com todas as nossas forças, sem desanimar. Não faz sentido a gente querer ir morar no céu quando a nossa vida aqui acabar, se a gente não quer viver com Jesus enquanto a gente está aqui na terra. Não tem sentido ser religioso apenas. Mas a gente deve pedir para que o Senhor encha as nossas vidas com a sua graça, com a sua bondade e com o seu poder através do seu Espírito. Para que possamos ser pessoas leves, para que sejamos pessoas que manifestem a presença do Senhor e para que a gente seja incontrolável, que a gente não resista às dificuldades, mas que a gente avance por cima delas, no poder e na autoridade do Senhor. Porque quando nós fazemos isso no poder e na autoridade do Senhor, o Senhor certamente se manifesta porque é do interesse dele continuar salvando, continuar curando, continuar transformando vidas, lares, famílias e realidades. Ele deseja que o reino dele seja implantado aqui nesse lugar. E a gente só vai conseguir amar com o amor do Senhor a nossa comunidade quando todos nós estivermos cheios da presença de Deus, cheios do mover de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando a gente estiver assim, a gente verdadeiramente vai ver coisas novas e grandiosas acontecendo. Deus já tem se manifestado, Deus já tem começado a obra dele aqui nesse lugar, mas nós precisamos buscar cada dia para que a gente consiga entender e discernir a maneira como ele está conduzindo a história, está conduzindo a igreja e está conduzindo todas as coisas nesse tempo. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe e nos encoraje para que a gente possa seguir avançando sem recuar, sem preocupação, com leveza, com tranquilidade e com muito amor, com muita presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.
Fale com o Senhor. Diz para Ele aquilo que você está pensando nessa hora. Fala com Ele aí aquilo que a palavra trouxe para a sua vida, para o seu coração. Aquilo que você entendeu de que essa palavra diz respeito a você. Como que essa palavra ela vem ao encontro das suas necessidades e de encontro, às suas resistências, buscando tentar derrubar, quebrar, destruir qualquer resistência que você possa ter, aquilo que o Senhor, através da sua palavra, ministrou à sua vida, ao seu coração. Então abra o seu coração, fale com o Senhor, ore você a Deus nessa hora, dizendo para Ele aonde que você precisa se tornar leve, em que áreas da sua vida, em que lugares que você precisa revelar, fazer com que a presença do Senhor seja percebida, seja notada. E as situações que têm tentado te parar, têm tentado fazer com que você desista, mas que você entende que precisa continuar avançando, que você é alguém que é nascido de novo, nascido do Espírito Santo, e é incontrolável, é imparável. Então fale com o Senhor, coloque a sua vida diante dEle, peça a Ele para que te ajude a buscá-lo com intensidade. Talvez você até separe tempos para ler a Bíblia, para orar, mas tem feito isso apenas como um exercício, tem feito apenas como uma disciplina espiritual. Mas esses momentos, eles são momentos que o mais importante é a gente se relacionar e ter a percepção da presença do Senhor. Que não estamos ali fazendo algo apenas para cumprir uma agenda, algo que a gente faz porque a gente sabe até que é certo e devemos fazer, mas que a gente está ali naquele momento buscando discernir e ouvir e entender a voz do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, agradecemos ao Senhor por essa manhã, agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações. Pedimos a Deus que aquilo que foi falado a cada um e cada um de nós, aquilo que o Senhor quer tratar individualmente, ó Deus, conosco, para que juntos como igreja nós possamos avançar, possamos, ó Deus, continuar juntos, orando, buscando e discernindo, ó Deus, a Tua voz, o Teu querer, para que a obra do Senhor possa avançar aqui neste lugar. Ajuda-nos, ó Deus, para que ao entendermos o querer do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, nós possamos estar abertos e abertas, ó Deus, a obedecer ao Senhor. Que o nosso desejo seja apenas o de obedecer a Ti, de colocar em prática, Senhor, aquilo que o Teu Espírito e a Tua Palavra falaram aos nossos corações. Faz, ó Deus, com que sejamos obedientes, sejamos, ó Deus, impetuosos, ó Deus. Que a gente possa, ó Deus, agir com intrepidez no Espírito Santo, ó Deus, para que as obras do Senhor nesse lugar, elas possam continuar sendo realizadas. Para que, ó Deus, a Tua igreja aqui possa avançar, possa seguir, possa continuar florescendo aqui nesse lugar. Não permita, Senhor, que as dificuldades, o desânimo, Senhor Deus, ou qualquer outra coisa venha nos parar, venha nos fazer desistir, mas que a gente possa continuar olhando para o Senhor e avançando. Abençoa, Deus, a vida dessas pessoas, ó Deus, aqui da comunidade que precisam do Senhor. Mostra-nos, ó Deus, as vidas que o Senhor já tem trabalhado. Mostra-nos, ó Deus, os lugares e as casas que o Senhor já tem agido, para que nós possamos nos juntar ao Senhor naquilo que Tu estás fazendo, Deus.
Ouve, ó Deus, a nossa oração, que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, bom domingo, até a noite, né, para quem puder retornar, para que juntos nós possamos continuar louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Oração silenciosa, a gente está encerrando o nosso culto aqui nessa manhã. Deus abençoe, um bom domingo.